Boa noite, tudo bom? Como é que vai aí? Estão faltando 3 minutos. É bom a gente abrir antes um pouquinho, que o pessoal já vai chegando, para nós começarmos nossa sequência dos trabalhos. E como é 18h30 agora, no meu relógio é 18h28 e no seu, faltam 2 minutos. Dá pra gente pedir a Deus, se você inclusive tem algum pedido, pode pedir aí que a gente vai orar por você. E peço a Deus que cuide de você, cuide da sua família. E também, de igual modo, cuide de mim, cuide da minha família. Cuide desse país tão assolado, tão sofrido. Cuide da terra, né, que está sofrida, está assolada, a terra está passando por um momento muito difícil. Ilumine a mente dos governadores do mundo todo, aqueles que governam cada nação. Ilumine as pessoas que estão cuidando para que possam descobrir a vacina, descobrirem as drogas para curar esse pessoal que está doente, livrar das pessoas idosas, das pessoas que estão nesse grupo de risco, né? Para a gente voltar para ir para a igreja, para a gente voltar a fazer culto presencial, para a gente poder voltar à vida normalmente, cuidar das coisas que Deus tem para nós, cuidar da nossa família, cuidar de todos nós. Então isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. A gente tem que estar orando todo dia. Sabe uma coisa que eu estava pensando, que eu estava discutindo com o reverendo Emery, que é aquele que teve aqui na nossa igreja, e é uma questão de... Eu acho que a melhor coisa que tem primeiro é ter amor a Deus e ao nosso próximo. Essa é a hora da gente praticar o amor ao próximo. Porque se você for um elemento que propaga esse vírus, você não está amando o seu próximo. Você está deixando pessoas contraírem uma doença, né? Isso não é amor ao próximo. E aí, a primeira coisa é amor ao próximo. Segundo as autoridades, eu acho que resolve fácil demais. Quando pegar pessoas na rua, sem máscara, sem proteção, com aglomeração, pega o CPF delas. Se elas ficarem doentes, elas só vão ser atendidas depois das outras pessoas que foram vítimas. Porque elas não querem ajudar, então elas não podem ter prioridade. Primeiro é amor ao próximo, amor a Deus. E a segunda é uma atitude humana, porque não é justo uma pessoa que faz tudo direitinho, depois não poder usar o equipamento, porque aquele que estava no baile funk, sei lá onde estava, ficou doente também e... isso não é mesmo? É muito difícil, né? Isso é o pecado, irmão, é o pecado que está no coração do povo. Então é só oração, essa luta nossa é contra potestades do mal. Então a nossa oração é porque Deus cuide de você, cuide da sua família, dos seus filhos, proteja todos nós e bota comida na nossa mesa. A gente tem sim se preocupado com as pessoas que estão doentes, a SAF nossa está preocupada já com o frio que vai chegar. Imagina, hein? Frio, fome e doença. É brincadeira? Não está fácil mesmo, não. Então vamos pedir a Deus o tempo todo para que Deus nos dê esse cuidado, essa proteção. E você que me ouve e os que vão ouvir depois, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Nós vamos hoje, então, rogar a Deus para que Deus abençoe essas pessoas e rogar a Deus para que o Espírito Santo nos ajude a entender o que nós vamos estudar hoje, que é
o capítulo 8 do verso 22 em diante. Capítulo 8 de Juízes, do verso 22 até o 35. Então eu quero apenas fazer uma correção, que eu errei ontem, depois eu estava ouvindo, eu nem vi que eu errei na hora que eu estava falando. Se você observar, os efraimitas, aquele pessoal lá de Efraim, foram eles exatamente que mataram o Oreb e o Zeeba. Então, eles, de fato, eles não ficaram longe dessa batalha, eles ficaram longe de uma outra batalha anterior. O resto é tudo certo o que eu falei. Então, com respeito a essa última batalha que eles foram lá reclamar, eles, inclusive, é que trouxeram as cabeças dos dois príncipes, chamado Oreb e Zeeb, tá certo? Então, você entendeu? Tinha Manassés e tinha o Efraim. O Efraim era o filho mais arrogante, mais isso, mais aquilo, e então, na hora da dificuldade, na primeira vez ele não foi convidado para a guerra, na segunda vez ele foi convidado, ele atendeu o irmão, foram lá destruir os príncipes, e trouxeram a cabeça dos príncipes para o irmão Manassés. Só que eles trouxeram, entregaram e já reclamaram. Por que você não chamou a gente para as outras lutas? Aí é aquilo que eu falei ontem, que eu não vou repetir. Peço desculpas, mas acontece. Talvez você nem fosse pensar nesse momento aí, mas eu tenho que corrigir, porque eu estou ensinando a palavra de Deus. Agora, hoje nós temos... Ontem nós vimos que Gideão matou os dois reis. Efraim matou os dois príncipes, Gideão, que era de Manassés, matou os dois reis. E aí, depois que no versículo 21 fala que disseram Zeba e Salmuna, levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia. Dispõe-se, pois, Gideão, e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos. Aqui terminou ontem. Então ele acabou de matar os príncipes, os reis, e nesse momento está tudo certo, Deus trouxe paz, o povo deixou de ser escravo. Agora vamos ver o que aconteceu. Primeira coisa, no versículo 22, é que os homens de Israel pediram Gideão para dominar sobre eles, ou seja, Gideão, seja o nosso rei, seja aquele que nos conduza, porque você se mostrou forte, você se mostrou interessado por nós, e nós estamos aclamando você agora para ser o nosso líder, para ser o nosso rei. Aí Gideão pegou e falou para eles uma coisa bonita. Veja só, no versículo 23 do capítulo 8. Porém Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Você quer mais bonito que isso? A consciência que Gideão está falando, as palavras dele. Vocês estão achando que fui eu, mas foi Deus que deu essa vitória para vocês. Até aí tá tudo beleza, não tá? Um Gideão, ó, maduro, um Gideão crente, um Gideão consagrado a Deus, um Gideão que ele não, sabendo que ele não tinha força e que a força era de Deus, e estava inclusive dando testemunho para o povo. Povo, não fica confiando em homens, confia no Deus que nos deu a vitória. Tudo certo até aí, não foi bonito? Agora, quando você olha no verso 24 em diante, aí começa a lambança de Gideão. Começam as complicações de Gideão. Ô, gente, é difícil, não é? Para Deus é muito difícil. Domingo, inclusive, eu vou pregar sobre isso no culto da noite. E de manhã, quem vai pregar vai ser o presidente do presbitério aqui de Ribeirão Preto, o reverendo Neison. Ele que vai trazer a palavra para nós. E no outro domingo de manhã, quem vai pregar é o reverendo Darli, que é lá da igreja do Ipiranga. Eu vou sempre pregar à noite, porque de manhã a gente vai trocando os pregadores,
para a igreja ir conhecendo mais pastores. Então, só voltando aqui, que é muito interessante, domingo eu vou falar sobre isso, mas hoje eu quero que vocês entendam o seguinte: quando o homem deixa a glória ser de Deus, porque Deus pegou quem? Pegou um molequinho, novinho, magrinho, feinho, filho de pobre, morava lá na zona norte do pessoal de Manaus. Aqueles bonecos os meninos gostam. Não, ele era um pobretão, usava roupa feita de saco de açúcar. Era esse cara lá. E Deus foi lá pegá-lo nessa época, com essas roupas rotas, com essas vidas, com essas... Ele era aquele cara que ganhava roupa dos amigos, muito pobre. Agora Gideão, depois que Deus o exaltou, que Deus o levantou, que Deus o fez crescer, que Deus deu a ele dignidade e reconhecimento diante do povo, olha a lambança que Gideão começa a fazer. Até agora ele falou que não queria ser rei e falou também que a vitória era de Deus. Mas se você olhar no versículo 24, ele fala assim: mas eu quero fazer um pedido a vocês. Eles falaram: pois não, Gideão, pode pedir que nós vamos fazer. Aí eu queria que vocês me dessem umas argolas de ouro. Vocês me dão? Dão. Aí eles pegaram um cobertor, um lençol bem grande e foram jogando as argolas de ouro para ele lá. Aí o que ele fez? Antes esse cara que era da roça agora, já está querendo argola de ouro. Presta atenção. Aquele cara que Deus falou que ia cuidar dele, agora ele quer argola de ouro do povo, ele está pedindo para o povo. Eu não sei não, viu, mas eu estou achando que tem umas igrejas aí da esperança, da prosperidade, que aprenderam foi com o Gideão, viu? Eu não tô brincando não, acho mesmo, porque olha aqui, ó, disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, versículo 24, dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Amados, agora nós vamos ver, eles falaram que nós vamos te dar de bom grado. Nós vamos te dar com muita alegria, não tem problema não, vamos te dar. E deram para ele. E ele então pegou essas argolas pesadas, 700 ciclos de ouro. Você sabe quantos quilos de ouro tem aqui? Eu também não sei. Mas aqui fala que é 700 ciclos. Parece que era muita coisa, né? Bom, a grande verdade é que você gostaria que eu falasse para você quanto é ciclos, né? Quanto é um ciclo. Pois é, mas o povo todo tem, cada um fala que é um tamanho, que é um peso, que é uma medida. Eu não vou falar. Eram 700 ciclos e pronto, isso não tem muito a ver. E aí o que ele fez? Ele, fora o que ele pegou dos camelos, hein? Então ele juntou tudo. E aí diz que esses ornamentos que os camelos traziam no pescoço, mais as argolas que eles deram, o que ele fez no verso 27? Olha a atitude do caboclo. Olha a atitude dele. Ele quis comprar para mostrar para o povo um Jaguar, uma Porsche, uma Ferrari. Ele quis comprar para mostrar para o povo. Olha que bobão foi Gideão. Cuidado, hein? Não seja Gideão, não. O versículo 27 fala que deste peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade. E depois ele pegou, eu fico imaginando, você já viu quando você passa assim nas cidades, tem um Cristo Redentor, tem algumas coisas assim na cidade, igual lá no Rio de Janeiro, igual você anda nos outros lugares, tem uns que tem uma santa, tem alguma coisa, tem estátua de algum prefeito, aquela coisa. E o que ele fez? Ele fez uma estola sacerdotal toda de ouro e pôs lá em Ofrá, que é a cidade dele. Ah, meus amados, isso aí trouxe um desgosto para Israel, uma tristeza para Israel,
uma tristeza na igreja eles vendo o pastor deles fazerem isso, uma tristeza eles vendo o líder deles fazendo isso, uma tristeza ele vendo a pessoa agora que acabou de ter a bênção de Deus, que era quase mendigo, que ficava socando no pilão trigo, que não tinha roupa nem sandália, agora não, depois que Deus deu a vitória para ele agora quer aparecer. E é isso mesmo, eu não estou falando demais não. Vai, leia aí o versículo 27. E o que aconteceu? Diz que ele pôs aquilo na cidade, e o povo começou a ser um povo idólatra e povo que estava se prostituindo. Olha só, eles ficaram livres. Eles ficaram livres do inimigo que eles tinham. Viram que foi Deus que deu a vitória. Agora eles arrumaram um amigo dentro da própria casa e dentro da própria liderança. Fez uma estola sacerdotal e pôs lá na cidade dele como se fosse uma eternidade, né? Agora Gideão eternizou o poder dele e é tudo de ouro. Tudo de ouro. Oh, meus irmãos, você está entendendo? Você está entendendo? Ei, eu lembro, a Ana Esther lembra também, tem alguns irmãos que lembram. Quando eu era pastor lá na igreja central, na igreja de Ribeirão Preto, tinha umas colunas, iguais tem essas duas colunas aqui na nossa igreja. Se vocês não sabem, aquelas duas colunas lá, elas são para me ensinar e para me humilhar. Por quê? Lá na igreja central era um templo bonito, mas ele, lá no templo, tinha duas colunas de cada lado, que elas atrapalhavam as pessoas verem. Eram as colunas que seguravam o mezanino. Eu cheguei nos presbíteros, na época, no Jonatas, que é o engenheiro que é da nossa igreja aqui, falei, eu quero tirar essas colunas estão atrapalhando. E nós tiramos, aí não vamos entrar no caso, tiramos, aí vem a hora, vamos então, porque nós reformamos também o Salão Emerick, botamos escada, fizemos algumas coisas, vamos então botar uma placa. Reverendo Adilson, que era o pastor da igreja, o conselho, fez isso. Sabe o que eu fiz? Eu, graças a Deus, tive o apoio deles. Nós tiramos, foram as outras placas que tinha, e a nossa nós não pusemos. Por que você tem que pôr placa onde você faz para Deus? Me conta. Você não está fazendo para Deus? Tem que pôr placa. Para com isso, larga de querer ser reconhecido. O nosso reconhecimento está no céu. Oh, no céu, é lá que está o reconhecimento. Então, quando você fizer alguma coisa que Deus te der para fazer, para de querer placa. Para de querer fazer estola de ouro. Para de querer ser reconhecido. Oh, isso é muito feio, tá? Aí o povo, vendo aquela fraqueza nele, o povo começou a prostituir. Diz o versículo assim, em Ofrá. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola vai ser um laço a Gideão e a sua família. Sabe o que é laço aqui? Veio destruir Gideão e a sua família. Oh, já pensou? Você estudou comigo a vida de Gideão aqui. Um homem que teve cada batalha, cada vitória, só com 300 homens. Um homem que era pobre, agora ele teve uma ascendência, fica querendo. E aí o que acontece? Diz a Bíblia que ele não aceitou ser rei, mas ele quis estola, ele quis ter 70 mulheres. A Bíblia nem no Velho Testamento aceita ter mais de uma, não. A Bíblia fala lá em Gênesis que é para o homem ter uma mulher, casar com ela e ter filhos, não fala ter duas. Gideão tinha 70, mas Salomão era homem bom e teve 1000. Davi, ele foi um homem bom segundo o coração de Deus e teve mais de uma. Isso não quer dizer que Deus aprovou, não. É porque Deus é tão misericordioso que ele perdoa nós. Senão estava todo mundo no inferno mesmo. Mas vamos para frente. Então ele, o versículo 29, 30, fala que ele teve 70 filhos. Só que ele teve uma mulher lá de Siquém. E com essa mulher de Siquém, ele teve um filho chamado Abimeleque. Que amanhã nós vamos estudar sobre esse Abimeleque. E esse Abimeleque, ele era filho de duas
de duas raças. Uma que era de Manassés, porque era Gideão, e a outra de Siquém, que era a mulher dele. Então esse menino, ele era um pouco assim, ele amava Israel e amava também o outro pouco que era da mãe dele. O pai ficou tão envolvido com 70 mulheres que mandou fazer essa estola sacerdotal para se exibir. E aí o texto continua falando que no versículo 30, no versículo 32, melhor, faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, foi sepultado e tal. Agora no verso 33, morto Gideão, tornaram-se a prostituir-se os filhos de Israel. O povo viveu em paz 40 anos, mas o povo viveu em paz contra aquelas nações que vinham matar o povo, tirar comida, pôr fogo nas aldeias, igual nós vimos aqui que faziam com Israel. Mas o povo por dentro estava podre. Aquele povo que Deus manifestou o seu poder, esqueceu rapidinho. Foi só o líder ficar arrogante, bonito, mandou comprar os carros bonitos, mandou fazer roupa, mandou fazer uma imagem lá, essa estola sacerdotal, que foi arrumando mulheres, 70 mulheres, e etc e tal, e etc, etc. A cidade, o povo, Israel, a igreja, foram para baixo. Não tiveram sucesso perante Deus. E aí vem o versículo 33 e falam que depois que Gideão morreu, eles voltaram a prostituir-se e construíram novamente os Baalins. Você lembra que Gideão destruiu Baalim, o Baal, e construiu o altar de Deus? Pois é, agora foi o contrário, eles construíram o altar por Deus Baalim, por Deus Baal. Aí no versículo 33 fala, após os Baalins, e puseram Baal Berit por Deus. Você entendeu? Você entendeu? Por causa do líder, eles abandonaram Deus. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com os pecados do líder? Deus é aquele que deu a vitória para eles. É isso, meu irmão, que está me ouvindo. Se algum dia algum líder ou alguém na igreja fizer alguma coisa para você, não fica chateado, não. Você está indo lá por causa do líder? Você está indo lá por causa da liderança? Você está indo lá por causa de Deus. E Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai te decepcionar. Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar de te salvar. Então, se tiver algum Gideão na igreja que você frequenta, não saia da igreja. Não deixa Deus. Leve Deus a sério. Não deixe para trás aquela vida com Jesus, porque Ele é que morreu na cruz para te salvar. Se o pastor, se o presbítero, se o povo da igreja virar as costas para você, te fizer maldade, aprenda. Dê a outra face. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus. O verdadeiro seguidor de Jesus não é o que arruma 70 mulheres. O verdadeiro seguidor de Jesus não é o que faz uma estola sacerdotal com quase 1000 ciclos e põe lá como uma adoração na sua cidade para se exibir. Esse não é seguidor de Jesus. Então você quer seguidor de Jesus, você quer ser, ou seguidor de homens? Hoje mesmo uma pessoa que trabalha comigo, ela trabalha aqui na nossa casa, veio me perguntar sobre algumas coisas. Eu falei, eu não vou te responder, senão vai ser mais um homem te respondendo as coisas. Vamos ver na Bíblia. Aí nós fomos ver na Bíblia. Por quê? É a Bíblia que tem que te mostrar as coisas, porque se você for depender de mim, você está rodado, hein? Dependa de Jesus que morreu na cruz por você. Sabe por quê? Porque eu também dependo dele.
Eu também dependo dele, de Jesus. Não dependa da liderança, não dependa da cartilha, dependa de Deus, somente de Deus. Se a igreja inteira falar que o seu pecado não tem jeito, Jesus fala que eu rogo para que não pequeis. Mas se contudo alguém pecar, temos advogado junto ao Pai no céu para interceder por nós. Amém? Eu estou virando pentecostal mesmo, eu não aguento. É maravilhosa demais essa ideia de Jesus. Então Gideão fez isso? Fez. O povo ficou seguindo Gideão, aí voltou a prostituir e voltou a fazer coisas erradas. E o que o irmão, esse Abimeleque que era meio irmão, fez? Eu vou contar rápido, mas amanhã nós vamos ver o restante. Ele matou os outros irmãos todos. Que Deus nos abençoe. Amanhã, então, capítulo 9 de Juízes, tá bom? Que Deus te abençoe. E hoje eu tenho mais 2 trabalhos para fazer. Então, além de orar, você ora por mim, ora por todo mundo, ora pela igreja, ora pelas lideranças, tá bom? Não esqueça de orar por mim também. Eu gostaria de que você tivesse paz, confiança em Deus. Não abandone a fé que você tem em Jesus. Não tenha fé em igreja, não. Não tenha fé em homens, não. Tenha fé em Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus cuide da sua casa. Que Deus cuide dos seus filhos, dos netos. Que Deus cuide